mentalizar a figura do Senhor Jesus, procurando harmonizar os nossos espíritos, procurando lembrar desse momento abençoado de estudo. O livro é o Evangelho, o capítulo é o 20, os obreiros do Senhor, os trabalhadores da última hora, o item 5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão, graça, graça, o Senhor, porém, lhes dirá, como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quiseste. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpe o salário dos servidores animosos, pois aos que não recusarem diante das suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Graças a Deus, aqui estamos, Senhor, envolvidos nessas vibrações de paz do Teu infinito amor, te suplicando auxílio, te suplicando a condição salutar, para melhor podermos absorver o conteúdo que será trazido pelo nosso irmão Mário Coelho, desse livro, Senhor, tão importante, tão esclarecedor para nós, que a Dona Ivone generosamente trouxe, através da sua mediunidade, o livro Memórias do Suicida. Aqui estamos estudando essa obra, procurando lembrar desses companheiros sofridos, pedindo a Deus que os abençoe onde eles estiverem, para que com fé e esperança em seus corações tenham a certeza de que não estão em desamparo, mas certamente receberão todo o auxílio que necessitam. Que a bondade e o amor desse Pai maior possa envolver o coração de todos eles e de todos nós que aqui estamos, buscando o esclarecimento e a bênção da oportunidade no trabalho do bem. Agradecemos a esses amigos queridos da espiritualidade, nosso irmão Caibar Schutel, nossa bondosa Dona Ivone e os demais trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus, por nos dar esta oportunidade. Que Deus abençoe este momento, que Deus abençoe o nosso companheiro Mário, que Deus abençoe a cada um de nós que aqui estamos, e a esses que aqui poderão, ainda chegarão, e aqueles que não poderão chegar. Que sejamos todos envolvidos nessas vibrações de amor, de tranquilidade, de pacificação. Boa noite a todos vocês, e vamos aproveitar esse momento tão especial. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Muita paz, meus irmãos. Boa noite, queridos amigos. Como é que tá o som? Tá ok? Estão me ouvindo? Boa noite, tio. Um beijo aí no coração de cada um de vocês. Então vamos começar. Nós paramos em... A Mana vai colocar na tela, né, Maninha? Na página 27.
Isso, do capítulo 1, o Vale dos Suicidas. Daí para cá só existiam assombro, confusão, enganosas induções, suposições insidiosas. Igualmente ignorávamos em que local nos encontrávamos, que significação teria nossa espantosa situação. Tentávamos aflitos furtarmos-nos a ela, sem percebermos que era cabedal de nossa própria mente conflagrada, de nossas vibrações entrechocadas por mil malefícios indescritíveis. Procurávamos, então, fugir do local maldito para voltarmos aos nossos lares, e o fazíamos desabaladamente em insanas correrias de loucos furiosos. Às veros malditos, sem consolo, sem paz, sem descanso em parte alguma, ao passo que correntes irresistíveis, como ímãs poderosos, atraíam-nos de volta ao tuguro sombrio, arrastando-nos de envolta a um atro turbilhão de nuvens sufocadoras estonteantes. Boa noite a todos. Antes de começar, muitos companheiros pediram para a gente mudar a aula de 8 horas para 10 horas. A maioria concorda. Nós já temos o aval da chefia, já temos o aval da Mana, já temos o aval do Jailton, porque é depois do estudo dos jovens. Isso, 23, 22 horas. Para mim, qualquer horário tá bom, tá? Vocês falarem, ó, meia-noite a 1, eu tô aqui. Aí, sendo assim, semana que vem já começa às 22 horas. Porque aí já deu tempo do pessoal lá do céu de chegada de desobsessão, já deu tempo de dar janta ao marido, ao filho, à mulher, cuidar, os homens cuidarem das mulheres, as mulheres cuidarem dos homens, dos filhos. Entendeu? Para vocês tá bom então. Tá bom, Céia? Karine? Darlene? Fotoworks? Luísa? Mana? Regina? Ok? Então vamos lá. Ele está contando aqui a situação do Vale, né? Depois do suicídio. Lá no Vale, daí para cá, só existia um assombro, confusão, enganosas induções, superstições insidiosas. Igualmente ignorávamos em que local nos encontrávamos, que significação teria nossa espantosa situação. Então, nós vemos que estavam num lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas, sofridas, vendo o sofrimento da lembrança da agonia daquilo que levou a pessoa a se matar, fosse lá a agonia do enforcamento, do envenenamento, do tiro, da queda. Além de ver os outros sofrendo, também sofria da causa que tinha se matado. E além disso, via a todo momento a sua cena e a do outro. E onde estávamos? Por isso a confusão, o assombro, o andar amedrontado, aterrorizado, enganosas induções. Será que eu estou sonhando? Mas não acordo? Suposições insidiosas. Igualmente ignorávamos onde estava. E ele diz, tentávamos aflitos furtar-nos a ela, sem perceber que era cabedal de nossa própria mente conflagrada, de nossas vibrações entrechocadas por mil malefícios indescritíveis. Não tinha para onde correr. Não tinham para onde correr.
estavam sempre tentando fugir e sempre parando no mesmo lugar. E o sofrimento, onde eles estavam, iam com eles. Porque o sofrimento é da alma. Os espíritos disseram a Allan Kardec que não existe lugares circunscritos para sofrimentos ou felicidade da alma. Por quê? Está dentro de nós. Ah, mas não tem uma região ali? Tem, a região existe. Mas é porque eles se agruparam, foram agrupados por afinidade. Mas o sofrimento era dentro deles. Onde a gente for, o levará. Então, o sofrimento que eles tentaram fugir com o suicídio, encontraram outros 100 vezes pior. Do qual o que eles vivenciavam agora era quase nada. Porque viviam agora aterrorizados. Aterrorizados. E sem trégua, né? Sem poder dormir, assustado, aterrorizado. Aí ele diz: procurávamos então fugir do local maldito para voltarmos aos nossos lares. E o fazia desabaladamente, em insanas correrias de loucos furiosos. Ao desespero, saía correndo e voltavam para o mesmo local. Quem ouve isso aqui, gente, entende essa realidade que não é para amedrontar, mas para nos prevenir, nunca mais pensa em suicídio. Nunca mais. Aí ele diz aqui: asvero maldito, sem consolo, nem paz, sem descanso em parte alguma. Vocês sabem o que é asveros? Boa noite, Zeli Carneiro. Asvero, quando a sobrinha leu, eu percebi que ela não sabia o que era asveros. Mas vai saber hoje. Há uma lenda que diz que quando Jesus passou com a cruz, ele pede a ajuda a alguém que não se importa. Se eu não me engano, pediu água, a pessoa não deu. E diz que Jesus falou para ele: daqui para frente você será maldito, não morrerá e vagará sem paz. É a chamada, vocês já ouviram falar o termo, judeu errante. Já ouviram falar esse termo? É a lenda do judeu errante. Então dizem que é uma criatura que nunca mais encontrou a morte. De vez em quando aparece uma ou outra pessoa num país dizendo que conheceu o judeu errante, que passou pelaquele país. Então seria alguém que nunca morreria e vagaria sempre com a culpa, sempre sofrendo. É uma lenda, é claro, né? Mas muitos acreditam ser verdadeira. Então, asveros malditos, sem consolo, sem paz, sem descanso, em parte alguma. Ao passo que correntes irresistíveis, como imã poderosos, atraíam-nos de volta ao tugúrio sombrio, aquela caverna, aquele local sombrio, arrastando-nos de em volta a um atro turbilhão de nuvens sufocadoras e estonteantes. Atração magnética, gente. Pura e simples atração magnética. Os iguais se atraem. Nesse caso aqui não é os opostos que se atraem. São os iguais por afinidade. É muito sofrimento junto, gente. Um sofrendo já é difícil. Imagina um montão. Imagina num hospital, todo mundo gritando,
e não tem ninguém para atender. Um gemendo, outro chorando, outro blasfemando. Campo de guerra, né? Era assim que eles estavam. Aí ele diz, aí ele vai continuar aqui, ele diz que a própria atmosfera era de nuvens sufocadoras e estonteantes. Era a própria vibração deles que dava aquele odor no local. Aquele aspecto feio, sujo, enlameado. Alguma pergunta, gente? Vamos lá então? Lê até minerais pesados. Vamos lá, sobrinha? Então vamos continuar, gente. O som tá ok, né? Então tá bom. De outras vezes, tateando nas sombras, lá íamos por entre gargantas, vielas e becos, sem lograrmos indício de saída. Cavernas, sempre cavernas, todas numeradas, ou longos espaços pantanosos, quais lagos lodosos circulados de muralhas abruptas, que nos afiguravam levantadas em pedra e ferro, como se fôramos sepultados vivos nas profundas tenebrosidades de algum vulcão. Era um labirinto onde nos perdíamos sem podermos jamais alcançar o fim. Por vezes acontecia não sabermos retornar ao ponto de partida, isto é, as cavernas que nos serviam de domicílio, o que forçava a permanência ao relento até que deparássemos algum covil desabitado para outra vez nos abrigarmos. Nossa mais vulgar impressão era de que nos encontrávamos encarcerados no subsolo, em presídio cavado no seio da terra. Quem sabia se nas entranhas de uma cordilheira, da qual fizesse parte também algum vulcão extinto, como pareciam atestar aqueles imensuráveis poços de lama com paredes escalavradas, lembrando minerais pesados. Só até aqui, né, tio? Estou liberando. Vamos lá. Olha só que interessante. Ele tateando nas sombras, ele e os outros, por entre gargantas, vielas e becos, sem conseguir lograr a saída. Caverna, sempre caverna, todas numeradas. Que números são esses, gente? Não era o caos ali? Realmente. Isso mesmo. Cavernas numeradas. Que estranho, não é? Pô, numerada pressupõe organização. Correto? Organização pressupõe alguém com tino certo. Alguém com a capacidade de raciocinar e planejar beneficamente. Não era um deles. Se não era um deles, então aquilo ali deveria ter alguém que organizou aquilo. Organizou, sendo do bem. O que acontece quando tem uma pessoa do bem e alguém em sofrimento? Qual é a tarefa de alguém do bem onde tem sofrimento? Diminuir o sofrimento ou socorrer quando possível. Pô, então a gente já começa, nós que estamos de fora, já começamos a pensar, poxa, ali não é nenhum lugar parecido com o inferno, onde não poderão sair. Então isso só pode ser temporário. Até porque existe a lei do progresso. Então deveria existir alguém
que supervisionava aquilo. Se não em tempo integral, se não perto, então de longe. Vê como a gente vai raciocinando. Então já fica essa informação aqui para nós. Todas numeradas. Todas numeradas. Ou longos espaços pantanosos, quais lagos lodosos, circunlados por muralhas abruptas, que nos afiguravam levantadas em pedra e ferro, como se fôramos sepultados vivos nas profundas temosidades de algum vulcão. Aquelas rochas, né? Aquelas formações do vulcão. Dona Ivone dizia que também achava que ali aquela formação do vale era um vulcão extinto. E vocês sabem que a boca do vulcão não é igual ao do desenho animado, né? Um morrão com funilzinho, né? Desenho animado que é assim, não é? A boca do vulcão tem quilômetros. A parte interna tem quilômetros. Se pudéssemos entrar, são cavernas, são vielas. Vulcão extinto. Por exemplo, acredita-se que essa zona aqui no Rio, do bairro Jabu, tudo isso, esse vale aqui é um vale, né, cercado por montanha, seria até, antigamente, a boca de um vulcão. Então, era um labirinto onde nos perdíamos sem poder jamais alcançar o fim. E isso, gente, entra dias, sai dias, entra dias, sai dias. Por vezes acontecia de não sabermos retornar ao ponto de partida, isto é, as cavernas que nos serviam de domicílio, o que forçava a permanência ao relento, tristeza, né? Até que deparássemos algum covil desabitado para outra vez nos abrigarmos. Nossa mais vulgar impressão era de que nos encontrávamos encarcerados no subsolo. Olha a coisa do vulcão. Em presídio cavado no seio da terra. Quem sabia se nas entranhas de uma cordilheira, da qual fizesse parte também algum vulcão extinto, como pareciam atestar aquelas imensuráveis poços de lama com paredes calavradas lembrando minerais pesados. Não conseguiriam mesmo sair dali, né? Não conseguiriam mesmo sair dali. Muito sofrimento, né? Mas a gente já tem uma boa informação. A caverna era numerada. E numerada, a gente, raciocinando, chegou à conclusão de que alguém do bem velava por eles. Quem? Não sabemos ainda. Só sabemos que toda vez que alguém faz o bem, está interpretando, está sendo veículo de um bem mais alto. E de bem mais alto a bem mais alto, chega-se à providência divina, né? A mão do Criador, digamos assim, poeticamente. Aí lê, você vai ler agora, sobrinha, até o amor de Deus. Vamos lá, continuando, gente. Tá muito boas as explicações, tá, tio? Tô anotando tudo aqui no livro. Então vamos lá. Aterrados, entrávamos então a bramir em coro, furiosamente, quais maltas de chacais danados, para que nos retirassem dali, restituindo-nos a liberdade.
As mais violentas manifestações de terror seguiam-se então, e tudo quanto o leitor imaginar possa, dentro da confusão de cenas patéticas inventadas pela fobia do horror, ficará muito aquém da expressão real, por nós vivida nessas horas criadas pelos nossos próprios pensamentos, distanciados da luz e do amor de Deus. Nossa Senhora! Tô liberando, Tio. Aí mostra todo a convulsão das mentes em desalinho. Passa a ser, na hora do maior sofrimento, passa a ser uma massa única, todos aqueles sofridos, como se fossem um só. A multidão se tornando a massa única dos enfurecidos, dos desesperançados, dos desesperados, dos enlouquecidos, dos sofridos de sofrimentos inenarráveis, dos quais a gente só está tendo noção, uma leve noção do que realmente é. Só quem já passou é que sabe na sua totalidade. Aí ele diz que entrávamos então a mim em coro furiosamente pasmalta de chacais danados para que nos retirassem dali, restituindo-nos a liberdade. Gritando, né, desesperadamente, nos tire daqui. E não recebendo o eco imediato dessa rogativa. Por quê? Porque eles não teriam, naquele momento, condição nenhuma do socorro. Parece maldade, né? Que alguém está vendo e não socorre. Estar ali dentro já era estar socorrido. Socorrido. Então, muitas vezes, nós não entendemos que dentro da própria luta, em volta de nós, está o socorro, que chega dos mais variados pontos. Para eles, o socorro naquele momento era estar ali agrupado, gastando as energias deles, a energia vital que ainda estava armazenada neles, que faziam com que eles sofressem os reflexos lá do corpo físico. Estar ali era o melhor do que estar sendo obsidiado ou usados por espíritos mais poderosos que eles para motivos torpes, para fazer mal a um, a outrem, por se encontrarem presas fáceis nas mãos de outros espíritos. Aí ele diz, violentas manifestações de terror seguia-nos então. E tudo quanto o leitor imaginar possa, dentro de confusão de cenas patéticas inventadas pela fobia do horror, ficará muito aquém da expressão real por nós vivida, nessas horas criadas pelos nossos próprios pensamentos, distanciados da luz e do amor do bem. Tudo que a gente já viu em filme, já viu que causa horror, é nada próximo daquele horror que eles passavam. Me lembrei aqui um filme do Zé do Caixão, vocês todos conhecem, né?
José Mojica Marins, que faz a chamada Cinema Trust, né? E que era voltado para o horror. Tanto que agora ele faz muito sucesso lá nos Estados Unidos. Eu acho que o nome dele lá é Coffee Joe. Um negócio assim, Coffee Joe. Então, naquela época, não tinha efeitos especiais, né? Década de 60 e pouco, 70, iniciando 70. Então tem um filme dele que uma moça é coberta de barata. E a gente vê a expressão de horror da moça por ser um fato real. Olha que coisa de horror. O pânico, a fobia que deve ter dado nessa pessoa. E tudo isso fica muito aquém, né? De tudo que eles passaram. Qualquer coisa que a gente invente sobre horror ficará sempre aquém de tudo aquilo que eles passaram no vale. Mas ele diz que a expressão real por nós vivida, nessas horas criadas pelos nossos próprios pensamentos, distanciados da luz e do amor de Deus. Nosso próprio pensamento, distanciados do amor, da luz e do amor de Deus, é que nos complica. Então, volto a dizer, desde o início do capítulo, tudo aquilo era formação mental de cada um deles. Mentes em desalinho, porque foi quebrado, destroçado os mecanismos de contenção das próprias imagens interiores. Enquanto a gente está em equilíbrio, nós temos domínio das imagens que saem do nosso interior. Hoje eu conversava com um amigo que ele dizia que na hora de dormir fica também como que dando ordem para o próprio pensamento buscar o que tiver de melhor no plano espiritual. Como que afastando, né, o seu pensamento de toda ideia mais baixa. É buscar por si próprio a elevação. Criar mecanismos de controle da mente. Mas quando se suicida, todos esses mecanismos são destroçados. Perde-se o controle dessas imagens internas. Por isso que eles viam a todo momento a cena do próprio suicídio. Entenderam agora? Ficou claro isso, gente? Para a gente terminar? A quebra desse mecanismo? Ok. Entendeu? E esse amigo falava isso, que durante a hora, antes do sono, ficava como que policiando os próprios pensamentos, para que no plano espiritual também, e quando acordasse, continuasse a conduzir o próprio mental, as próprias emoções. Legal demais isso, né? Então vamos parando por aqui. Vou passar a palavra para alguém fazer a prece e depois tem a mensagem do plano espiritual, ok? Levanta a mão quem vai fazer a prece. Luísa. Boa noite, amigos. O som tá ok?
sejamos sempre gratos, né, ao Senhor Jesus, a esses bondosos amigos espirituais que nos possibilitam a conscientização dessa essência maior de espíritos imortais que somos. Querido Mestre, tutor de nossas almas, Cristo Nazareno, amigos espirituais, orientadores desta tarefa, nossos guias particulares, que o nosso primeiro sentimento seja de gratidão. Gratidão por esta oportunidade de esclarecimento que nos possibilita o enfrentamento na luta em decorrência do florescimento da esperança e da fé do futuro em nossos corações. Que esse bálsamo divino possa, querido Jesus, envolver a todos nós, envolver aos companheiros que têm em suas mentes a ideação do suicídio. Que esses pensamentos possam se diluir, Senhor, nessas palavras que nos esclarecem, nessas palavras que fortalecem em nosso íntimo, muitas das vezes esquecidos que estamos, que somos filhos de Deus, tutelados por um amor infinito que nos sustenta na sua misericórdia eterna. Que todos os companheiros, Senhor, que tiveram a ação do cometimento do suicídio, também possam, Senhor, receber essas vibrações de luzes a sustentar as vossas almas. E que todos nós possamos nesse instante, Senhor, estar oferecendo o melhor de nossos sentimentos e de nossas vibrações íntimas para a sustentação deste trabalho, Senhor, de socorro, de conscientização de almas que muitas das vezes se encontram em estados de loucura, em estados de desespero, de desalento, esquecidos que tem, Senhor, um amigo maior ao seu lado a sustentar as vossas almas. Que esta tarefa, Senhor, seja para nós um trabalho a nos abrir os olhos do nosso dever enquanto co-criadores do Pai na edificação da lei do amor aqui na Terra, neste planeta que nos acolhe para o nosso progresso de almas imortais que somos. Abençoe-nos, Senhor Jesus. Abençoe a todos os espíritos encarnados e desencarnados que aqui estão a estudar com a busca maior da felicidade, que é o nosso destino final. Que assim seja, graças a Deus, Senhor. Estou liberando aqui o microfone, tá, Mário? Pela graça infinita de Deus, Pai, Baltazar, pela graça de Deus. O apelo de Jesus ecoa até os dias de hoje. As crianças, simbolizando a pureza, o equilíbrio e a natural bondade e doçura, servem como exemplo dadivoso para todos aqueles que desejam caminhar no campo da espiritualização. Bondade, simplicidade, generosidade espontânea devem fazer parte da vida do homem que deseja ser bom. Não se faz
apenas um ato, não se faz necessário apenas agir no bem, criar boas. As crianças, simbolizando a beleza, o equilíbrio e a natural bondade e doçura, servem como exemplo dadivoso para todos aqueles que desejam generosidade espontânea pela graça infinita de Deus, Pai. Baltazar, pela graça de Deus. O apelo de Jesus ecoa até os dias de hoje. As crianças, simbolizando a pureza, o equilíbrio e a natural bondade e doçura, servem como exemplo dadivoso para todos aqueles que desejam caminhar no campo da espiritualização. Bondade, simplicidade, generosidade espontânea devem fazer parte da vida do homem que deseja ser bom.